Tem uma Bíblia perto de você aí? Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24. Para falar da ressurreição de Cristo, eu ministrei no horário das 9 horas o Evangelho de Mateus. Eu estive falando em Mateus 28 hoje cedo, às 9. No horário das 10h30 da manhã, eu estive ministrando no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16. E agora, seguindo a ordem, nós vamos falar de Lucas, capítulo 24. E eu quero também, logo depois, fazer um clamor em prol da tua família. Tá bom? Lucas 24, versículo de número 13. A palavra do Senhor diz assim. Já encontrou aí? Você na tua casa? Já encontrou? O pessoal que está aqui, já encontrou? Então vamos lá. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que eu não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Israel, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia em que essas coisas aconteceram. Daí agora nós vamos dar o salto, versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns ao outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e o acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Bom, vamos orar. Feche os olhos. Fala conosco, Senhor, nesta noite de Páscoa, domingo abençoado. Vem ministrar aos nossos corações o teu querer, a tua vontade. Tire agora, Senhor, todo impedimento e distração que possa nos roubar esse momento tão especial que é o momento da tua palavra. Fale aos nossos corações. Usa-me, Senhor, como instrumento em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero resumir rapidinho o que eu falei hoje. Hoje, no primeiro horário, quando eu falei do Evangelho segundo escreveu Mateus, eu disse que a Páscoa é o Jesus que aparece dizendo paz e dizendo: não temas, não tenha medo. Em Mateus nós encontramos essa dupla expressão. A saudação de Jesus era uma saudação de paz.
E ele dizia para as mulheres: não temas, não fique com medo. E a mensagem de Mateus, ela é atual, porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas, elas precisam muito de paz. Não estão dormindo, preocupadas com a enfermidade da pandemia, do Covid-19, preocupadas com a sua situação econômica, se vão ter o dinheiro para pagar uma conta, para comprar o alimento. Então, a palavra de Mateus, ela foi atual no nosso momento. Por quê? Porque ela fala de paz, e todos nós precisamos de paz. Ela fala de não temas, ou seja, é uma palavra de encorajamento. Não temas, o Senhor está conosco. A mensagem que eu ministrei um pouco depois, às 10h30, onde eu falei de Marcos 16, eu dei ênfase à expressão que o anjo disse para as mulheres quando elas estavam no jardim do túmulo, dizendo: olha, avise aos discípulos e a Pedro que ele já foi ao encontro deles na Galileia. Então, quando eu dei a ênfase no Evangelho de Marcos, nós justamente falamos que o fato dele dizer aos discípulos e depois ele destacar a Pedro, por que ele diz a Pedro? Por que ele chama a atenção dizendo: olha, de todos, avise bem específico para Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus Cristo. O próprio Jesus em Marcos capítulo 14 disse para ele: olha, antes que o galo cante, isso foi na sexta-feira, de quinta para sexta, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E quando Pedro nega, ele começa a acreditar que o plano para a vida dele já não tinha mais, e que ele estava fora do projeto divino, e que Deus, ele tinha frustrado o plano de Deus, ele tinha traído a lealdade, ele tinha sido infiel a Cristo. E Cristo diz: não, diga para Pedro que eu também vou lá para encontrar com ele. Páscoa é um momento de recomeço, é um momento de reconhecer os erros e recomeçar, como aquele ladrão chamado Dimas, segundo a tradição apostólica, reconheceu que ele era o Salvador. E agora eu quero falar de Lucas 24, para a gente fechar as minhas 3 pregações de hoje. Em Lucas 24, Jesus ressuscita. Tem a passagem das mulheres indo ao sepulcro, mas aqui tem uma ênfase que apenas Lucas e Marcos contam, que era os 2 discípulos indo para a cidade de Emaús, saindo de Jerusalém e retornando para Emaús. E esses 2 discípulos voltando para Emaús, eles encontraram Jesus no caminho. E na verdade a expressão, ela deve ser até ao contrário: Jesus encontrou aqueles homens no caminho. Não somos nós que encontramos Jesus, mas é Jesus que veio ao nosso encontro. Nós não estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu. Ele veio ao nosso encontro. Então, queridos, percebe que o texto vai dizer que Jesus encontra aqueles 2 discípulos, e aqueles homens que voltavam para a cidade de Emaús, eles estavam frustrados, decepcionados, eles estavam sem perspectiva, eles estavam se sentindo, a palavra mais ideal para que nós possamos compreender o sentimento que tomava conta deles, é a palavra desilusão. Eles criaram uma imagem de Cristo, eles criaram uma utopia, eles fizeram uma perspectiva, e eles acreditavam piamente que aquele Jesus era realmente o Filho de Deus, era um grande profeta. Eles mesmos reconhecem isso, mas eles acreditam que o plano de salvação, de libertação de Israel tinha sido fracassado.
Por quê? Porque Jesus veio, viveu 1 ano, 2, 10, 20, 30, 33 anos, salvou, libertou, curou, abençoou, estendeu as mãos, pregou as boas novas. Mas a libertação que eles acreditavam que aconteceria em Israel, essa libertação não veio, não acontece, porque Israel permanece debaixo do jugo de Roma. Então aqueles homens, quando voltam para Emaús, eles voltam pensando: olha, realmente não podia ter acabado assim. Por que foi assim? E sentimentos como esses são sentimentos que às vezes tomam conta da nossa vida. Eu quero que você preste atenção agora. Você que está assistindo agora. Quantas vezes você também foi tomado de uma desilusão? Quantas vezes nós não somos tomados de uma decepção, por acreditar que algo aconteceria de uma forma e não acontece da forma que nós pensávamos? Quantas vezes acreditávamos que algo daria certo e não deu certo? Quantas vezes acreditávamos que algo não iria acontecer e mesmo assim aconteceu conosco, e nós ficamos desiludidos? Cristo, Ele não se ausenta de nós quando nós estamos desiludidos. Cristo, Ele não nos isenta de passar pela desilusão, de acreditar que algo vai ser de uma forma e não acontecer exatamente como nós projetamos. Eu estou pregando para pessoas, e eu tenho plena convicção, eu tenho absoluta convicção, que ninguém imaginou, no dia 31 de dezembro para o dia 1º, ninguém imaginou que hoje nós estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo. Alguns já tinham pago uma viagem, alguns já tinham feito planos, alguns já tinham alugado um local para abrir uma empresa, para ampliar o seu negócio. Alguns já tinham feito uma projeção de quitar todas as dívidas até tal mês. Alguns já tinham pensado: olha, esse ano aqui eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Alguns que estão me assistindo agora, eu tenho certeza, convicção, que não imaginavam que esse ano as coisas seriam como elas estão acontecendo. Tenho certeza, ninguém pensou. E quando começou a se falar de uma pandemia, de um problema que poderia, nós não imaginávamos que essa água chegaria no nosso pescoço também, e que na nossa casa estaríamos passando por tudo isso que nós estamos passando. Eu vou ser sincero com vocês, eu não imaginava, eu nunca imaginei que um dia, domingo de Páscoa, eu estaria com a porta da igreja fechada, pregando para 6 pessoas dentro da igreja, e para algumas pessoas me assistindo no celular. Eu não imaginei isso na minha vida, eu nunca imaginei isso. Esses homens não imaginavam que aquilo teria acontecido da forma que aconteceu, e Jesus veio para eles. E Jesus, a imagem que eu quero que você guarde aqui, preste atenção, aqui ó, na tua mente, é esses homens caminhando, e Jesus caminhando com eles. E a imagem que eu tenho certeza é que eu não estou caminhando sozinho. Pastor, você que está me assistindo, pastor, você não está caminhando sozinho. Irmão, você que está aí, talvez na tua casa você é o único que tem servido a Deus. Eu vou te falar uma coisa: você não está caminhando sozinho. Você ainda não percebeu, mas sabe, Jesus está do teu lado. Jesus já colocou pessoas do teu lado. Jesus já tem colocado pessoas para interceder pela tua vida. Percebe que Ele me colocou aqui hoje para orar por você. Ele já me colocou aqui para orar pela tua vida. Você não está sozinho, você não está caminhando sozinho, Ele está caminhando com você. Você pode glorificar o Senhor onde você estiver e exaltar ao nome dEle nessa noite. Aleluia! Eles não reconheceram.
Eles não perceberam, mas Jesus estava lá. Eu tenho essa imagem aqui. Queria ter mais meia hora para pregar. Eu tenho essa imagem aqui como a imagem do povo de Israel caminhando no deserto. Quantos anos? 2 anos? Não, 40 anos. 40 anos eles caminhando no deserto. E sabe o que é mais interessante? Que de dia existia uma nuvem que cobria. A nuvem era a presença de Deus com eles. Amém? À noite existia uma coluna de fogo. Sabe o que é essa coluna de fogo? A presença de Deus com eles. Nós já estamos há quantos dias passando por luta? Um dia? Uma semana? 10 dias? 15 dias? Quantos dias? Faz alguns dias. E a presença dele está aqui do nosso lado. Páscoa é nós lembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo, e lembrarmos que antes de Jesus morrer, ele reuniu 12 discípulos e ele falou a seguinte coisa: eu vou para o Pai, só que vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Vocês jamais vocês vão caminhar sozinhos. Caminhar com Cristo é caminhar por ruas estreitas, apertadas, difíceis, com pedras, mas é ter a convicção que Ele está conosco. Se eu falhar, Ele não dá as costas, Ele permanece conosco, porque Ele não pode negar a si mesmo. E se eu em algum momento olhar para trás, Ele estará conosco, nos guardando, nos livrando e nos sustentando na presença dEle. E se eu tropeçar no caminho, Ele estará como uma mão amiga para te levantar e para te pôr de pé. Talvez essa Páscoa você não imaginava passar por aquilo que você está passando. Talvez você não imaginava que teria tanta luta como você está passando hoje. Mas não fica desiludido não. Jesus está contigo e você verá a glória dEle sobre a tua vida ainda. Receba esta palavra. Você pode glorificar e aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia. Quando eles vão embora, entram na sua casa, eles chamam Jesus. Não sabia que era Jesus, a verdade é essa. Mas eles chamam aquele forasteiro, aquele viajante. Entra, coma algo antes de você continuar. E quando Jesus entra com eles, lá em Emaús, e eles vão comer, eles lavam as mãos, e quando eles vão comer, eles pedem para que